Os batistas são pactuais. Essa afirmação significa dizer que os batistas têm uma teologia pactual, uma teologia da aliança. Os grupos reformados no século XVI e especialmente no século XVII, eles todos estavam alinhados a uma perspectiva aliancista. É por isso que aquela informação que as pessoas vêm dando aí é errônea, e que os batistas não são reformados porque não são aliancistas, é uma informação que você deve descartar. Quem diz isso é um completo ignorante sobre a perspectiva histórica da reforma. Eu nem digo que ele é ignorante sobre os batistas, isso aí é óbvio que ele é. Mas a ignorância dele é maior porque ele é ignorante em relação à história da reforma, especialmente a história teológica, já que são inúmeros os debates que ocorreram entre pedobatistas reformados e batistas reformados sobre a teologia do pacto. Então, não conhecer isso é não conhecer a história da reforma, é não conhecer sequer a sua própria denominação, porque você não conhece a história da sua igreja, que debateu com os batistas, presbiterianos, congregacionais, todos debateram com os batistas, debateram por causa da teologia pactual, debateram contra a posição pactual que os batistas defendiam. Então, isso é histórico, pessoal. Então, essa posição simplesmente ela aponta que os batistas são pactuais, eles têm uma doutrina da aliança. Como eu disse para vocês no começo dessa aula, hoje, em português, são inúmeros os livros publicados sobre a teologia batista da aliança. Temos ali o livro o excelente livro, diga-se de passagem, do doutor Samuel Renihan, O Mistério de Cristo, onde ele vai falar sobre a aliança, a doutrina da aliança. Mas se alguém quer um texto da época, do século XVII, tem o texto maravilhoso do Nehemiah Cox, juntamente com o John Owen, que não era batista. Esse texto foi publicado pela editora Estandarte de Cristo. Aliás, todos os textos foram publicados pela editora Estandarte de Cristo. E esse livro é maravilhoso, tá? É um livro que vai tratar sobre a teologia da aliança na perspectiva batista. Prestem bem atenção, na perspectiva dos batistas. Então, nós temos livros contemporâneos que falam sobre a teologia do pacto, nos batistas, e temos livros da época, de autores da época, teólogos batistas da época, que falam também da teologia da aliança. Agora, como é que surgiu a teologia da aliança entre os batistas? A gente precisa fazer uma análise, e quando eu estava preparando as minhas pesquisas sobre esse tema, eu precisei fazer uma espécie de uma remontagem dos fatos. Tá? Eu acho que esse é um ponto que todo historiador, quando está diante de uma polêmica, de um assunto, uma espécie de fenômeno histórico, ele precisa parar para fazer isso, né? Ele vai não apenas seguindo as peças, inclusive tem um livro, esse livro aqui, tá, que eu escrevi sobre o Henry Jacob, e eu falo exatamente sobre esse ponto, né, de seguir, deixa eu ver se é esse aqui mesmo, é esse aqui. Eu falo sobre esse ponto aqui, tá, sobre as fontes históricas e como deve ser feita a pesquisa. Inclusive, tem vários desenhos aqui, várias imagens para ajudar o leitor a entender como devem ser tratadas as fontes. Né? Então, todo historiador ele vai montar ali o seu quebra-cabeça. Então, como é que essa teologia do pacto teve origem no meio dos batistas? Já que a teologia do pacto era uma teologia reformada de um modo geral. Ora, o primeiro ponto que nós precisamos entender, o primeiro passo é voltar um pouco antes do surgimento dos batistas. A igreja conhecida como JLJ, a igreja que foi fundada ali por Henry Jacob e foi pastoreada ali por último pelo Henry Jessey, o último pastor dessa igreja. Desta igreja surgiram os batistas reformados. Essa é uma história que todo mundo já aprendeu. E esses homens que estavam nessa igreja, essa igreja chamada JLJ, todos eles defendiam a teologia da aliança. A teologia da aliança, no modelo pedobatista, numa visão pedobatista, era a teologia dominante desde os dias de Zwinglio. Zwinglio é um dos grandes responsáveis por essa perspectiva da aliança,
da teologia da aliança e do pedobatismo. Muita gente nem sabe disso, mas Zwinglio tem uma participação muito mais importante do que grandes nomes da teologia reformada do passado, grandes figuras, até como Calvino. Zwinglio é muito mais importante do que Calvino nesse ponto da teologia da aliança. Eu escrevi isso num livro, depois eu vou anunciar para vocês. Bem, estes homens, antes de serem batistas, quando ainda eram pedobatistas, e esse grupo que sai da igreja JLJ para formar a primeira igreja batista particular, em 1638, esse grupo, quando está na igreja JLJ, já é aliancista. Acontece que a perspectiva da aliança que eles têm é a perspectiva pedobatista. Então, eles são reformados da igreja JLJ, que já era uma igreja independente e uma igreja mais voltada ao congregacionalismo, mas ainda eram pedobatistas. Em outras palavras, eles não eram mais considerados como presbiterianos e estavam muito mais inclinados aos congregacionais. É por isso que alguns historiadores vão chamar os batistas, nesta época, de congregacionais credobatistas. Não vão nem chamar de batistas ainda, porque eles vão considerar que essa é uma fase transicional em que a identidade batista não está completamente definida. Né? Eu prefiro chamar esta fase de pré-batista. Esses homens realmente estavam numa fase transicional. Eles ainda não eram batistas de fato. Por isso eu chamo de pré-batistas. Mas eles já tinham muitas características dos batistas. Eles já defendiam muitas doutrinas que os batistas mais tarde vieram realmente afirmar, inclusive como sendo doutrinas da sua base mais característica, né? Doutrinas como o credobatismo, a separação da igreja do Estado, a liberdade da consciência, etc. Doutrinas batistas de fato, características. Então, esse grupo ele é um grupo que sai da igreja JLJ com uma visão pactual pedobatista. Quando a primeira igreja batista nasce em 1638, prestem bem atenção nas informações, nos passos. Essa igreja, que é liderada por um pastor chamado John Spilsbury, esse foi o primeiro pastor batista reformado. E em 1638 nasce a primeira igreja batista reformada. Essa data ela é a data mais aceita, mas existem outras datas aí que as pessoas vão dando como possibilidade, mas o fato é que 1638 é a data mais aceita, é a data que a maioria dos historiadores, de fato, concorda para o nascimento da primeira igreja batista particular, ou reformada. Então, quando a igreja nasce em 1638, prestem atenção a algumas características importantes. Eles são congregacionais, então eles entendem que a igreja precisa se autogovernar, não há sínodos, não há nenhum poder superior à igreja para governá-la. Então, toda igreja local é uma igreja suficientemente independente, soberana para governar-se. Eles também são credobatistas, atenção, eles são credobatistas, isto é, eles não concordam mais com o batismo de bebês, de crentes, de filhos de crentes. É esse o ponto culminante que os faz sair da igreja JLJ e fundar uma nova igreja, que é a primeira igreja batista reformada. O ponto culminante é o credobatismo. Aquela igreja JLJ permanece por algum tempo uma igreja pedobatista, que batiza bebês, mas eles saem, fundam uma nova igreja e passam a batizar somente crentes, somente adultos que são capazes e que professam a fé em Cristo. Então, os filhos dos crentes não mais eram batizados por eles. Isso em 1638. Eles também tinham uma doutrina da aliança nesse momento. Mas essa doutrina da aliança ainda é uma doutrina pedobatista. É a mesma doutrina da aliança que eles tinham quando estavam na igreja JLJ. E é exatamente aqui, neste ponto, que nós precisamos entender
a origem do pactualismo batista, porque a doutrina da aliança, para os grupos reformados majoritários no século XVII, ela necessariamente fazia uso do batismo de bebês, porque os filhos dos crentes também estavam na aliança. Essa é a perspectiva pedobatista. E se alguém é crente, os seus filhos estão na aliança com Deus. Então, por isso, os seus filhos eram batizados, porque eles estavam na aliança. Essa é a perspectiva pedobatista. E os batistas, quando começaram a batizar só crentes, ainda que tenham levado com eles a teologia da aliança pedobatista, eles começaram a perceber, e aqui é exatamente a base do meu estudo, da minha pesquisa pessoal, eles começaram a perceber que havia um desacordo nessa teologia da aliança que eles trouxeram, a teologia pedobatista. Ou seja, se nós cremos numa teologia da aliança, isso estava ali muito claro para eles. Mas agora entendemos que os filhos dos crentes não estão na aliança, por isso nós não os batizamos, nós só batizamos os crentes porque temos certeza que os crentes estão na aliança. Eles precisaram, então, estudar novamente, numa perspectiva pactual, o credobatismo. E esse é o coração do aliancismo batista. Eles estudaram a doutrina do pacto e a doutrina do credobatismo e foram, então, fazendo as ligações, eles foram fazendo as pontes, eles foram observando os textos, analisando as passagens e passaram, então, a desenvolver uma teologia da aliança credobatista. Olha, isso é muito interessante, pessoal. Muito interessante. E isso é uma das bases mais formidáveis que vai diferenciar os batistas dos anabatistas, por exemplo. Os anabatistas não tinham uma teologia da aliança, eles não conheciam a teologia da aliança no seu leque de doutrinas. Tá? Eles rejeitavam isso. Mas os batistas gerais, com John Smith, eles tinham também uma perspectiva aliancista pedobatista. Veja que coisa interessante. Mas os batistas particulares, quando começaram a fazer ali o cruzamento da teologia do batismo somente de crentes com a teologia do pacto, houve conflito, houve ali uma problemática. Então, eles passaram a estudar, analisar, fazer teologia com a doutrina da aliança e a doutrina do credobatismo. Tem uma passagem interessante, e aqui é a hora de eu falar de alguns livros para vocês encaixarem melhor essa perspectiva. O primeiro deles é essa obra clássica, o primeiro livro de teologia pactual batista publicado no Brasil, foi esse aqui, do Pascal Danot, pela editora Estandarte de Cristo. Né? E o Pascal Danot, nas páginas iniciais, na página 46, quando ele está falando sobre os batistas, ele trata aqui de John Spilsbury, e ele diz o seguinte, prestem bem atenção, eu vou ler apenas da metade do parágrafo em diante, na página 46. Ele diz assim, um ano antes da emissão desse documento, ele está falando sobre a Confissão de Fé de 1644. Um ano antes da emissão desse documento, portanto, em 1643, Spilsbury publicou um tratado sobre o batismo, intitulado Um Tratado acerca da Legitimidade dos Sujeitos do Batismo. Ou seja, neste livro, o John Spilsbury vai mostrar, fazer uma defesa de quem são os sujeitos apropriados para o batismo. Ou seja, ele vai dizer que os bebês não são sujeitos apropriados para serem batizados, mas que esses sujeitos apropriados são apenas os adultos que creem em Jesus Cristo. Os crentes, portanto. Os crentes, são os sujeitos apropriados para o batismo. O livro dele é provar essa tese. Né? Esse livro foi publicado em 1643. Então, prossegue aqui o Pascal Danot. Ele diz, ele apresenta um entendimento da teologia do pacto. Veja, neste livro, em 1643, John Spilsbury apresenta um entendimento da teologia do pacto que é radicalmente diferente daquele dos seus contemporâneos pedobatistas. E agora veja o que diz o Pascal.
é de suma importância que um dos mais antigos tratados dos batistas particulares, que defende o credobatismo, o faça com base na teologia do pacto. Isso mostra que a identidade batista manteve, desde o princípio, um federalismo distinto e que o batismo de crentes é resultado de um entendimento diferente das alianças bíblicas. Olha, isso aqui é o coração do que eu estou aqui dizendo para vocês essa noite. O livro foi publicado em 1643. Veja bem, foi publicado em 1643. Mas os estudos do John Spilsbury vieram bem antes desse ano. Em 1638, eles ainda trouxeram a teologia pactual pedobatista, mas logo viram que havia conflito ali e começaram a estudar, a examinar a teologia credobatista à luz da teologia da aliança. E foram então começando a ver os choques que haviam. É por isso que o Pascal Danot, ele diz aqui que esse é o primeiro tratado que defende o credobatismo com base na teologia da aliança. Então, note que, para os primeiros batistas, a teologia da aliança é o fundamento do credobatismo, do batismo de crentes. Isso se dá ali no começo. Entre 1638 e 1643, 5 anos, que é a data onde surge a primeira Igreja Batista, e a publicação deste livro, 5 anos decorreram, e neste tempo eles mudam a sua teologia pactual. A sua base pactual é completamente mudada do pedobatismo para o credobatismo. Agora, o mais interessante aqui, pessoal, é observar que esses homens, o John Spilsbury e os seus companheiros teólogos batistas naqueles dias, eles conseguiram, de maneira sólida, de maneira muito poderosa, provar o credobatismo à luz da teologia da aliança. Ora, isso desmantelou a teologia pedobatista do pacto. Eu sei que os pedobatistas ficam muito felizes com essas afirmações que eu faço aqui no programa sobre isso, mas os debates do século XVII, gente, são prova disso. Tá? No século XVII houve vários debates, alguns famosos, e outros que não existiram, porque os pedobatistas desistiram, né, de debater o tema com alguns batistas, inclusive o Nehemiah Cox, né, e outros mais que estavam ali prontos para debater, ficaram esperando e foram deixados esperando. Depois publicaram o conteúdo de suas teses num livro. Então, naquela época, os batistas eram acusados de tudo que não presta, porque não dava para responder à argumentação deles sobre o credobatismo, que era baseada na teologia da aliança. Então, eu escrevi um livro, pessoal. Esse livro está na Amazon, tá? Ele não está ainda em papel, mas é um livro que vocês precisam adquirir se vocês têm desejo de conhecer melhor esse tema da teologia da aliança. O livro chama-se Credobatismo e Pactualismo. É um livro onde eu vou tratar exatamente dessa questão, da aliança e do credobatismo. É um livro onde eu vou falar historicamente, eu vou apresentar um contexto histórico e depois vou começar a delinear a posição dos batistas reformados e sua perspectiva aliancista e por que o credobatismo tem base na doutrina da aliança. Então, nesse livro eu vou falar sobre isso. Tem um link aqui nos comentários que nós deixamos. Adquira o livro Pactualismo e Credobatismo, que tratamos do pactualismo batista. Está aqui o link, pessoal, aqui no chat, no nosso comentário no YouTube. Vai lá na Amazon, o livro está com um preço muito bom, e-book, mas você vai conhecer esse debate a fundo, que eu estou aqui tratando com vocês hoje. Então, a origem da teologia dos batistas, do pacto, ela está entre 1638 e 1643. 1643 ela já está publicada em livro, então é uma data anterior ainda. Esses primeiros anos, desde 1638. E é interessante que essa origem se dá exatamente pela a maneira
rudimentar como a análise da doutrina credobatista foi feita a partir da teologia da aliança pedobatista. Não batia. Então, eles entenderam o seguinte: olha, tem um problema aqui. Nós estamos convictos da teologia da aliança e do credobatismo, portanto, o pedobatismo tem uma fraqueza na teologia da aliança. E, por outro lado, nós vamos encontrar aqui o elo, porque ele está aqui, da teologia da aliança e do credobatismo. E esses homens estudaram a fundo isso. Depois do livro publicado pelo John Spilsberg, outras obras surgiram. Por exemplo, tem um livro do John Norcott, que foi publicado pela editora Pronobis, está em português. O livro chama-se Batismo, e nesse livro, o Norcott também vai fazer ali uma comparação entre a teologia da aliança batista e o modelo pedobatista. É muito interessante esse material também. Vocês adquiram também esse material da Pronobis.